Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um Jornada da Calma. Esse podcast que te convida a ficar mais perto aqui, juntinho de mim. Eu sou Helena Galante, espero que você já esteja acostumado com a minha voz. Eu já estou ficando mais acostumada aqui com a sua presença toda segunda-feira cedinho, para a gente conversar sobre formas de encarar a vida com um pouco mais de serenidade. Tá tudo muito louco, né, gente, nesse mundo. A gente precisa de um espaço para ficar um pouco mais calmo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast a Andréa Bonfim Perdigão. Ela é eutonista. Ela vai contar pra gente um pouquinho como é que é a eutonia. E é escritora também. Tá lançando um livro agora, acabou de lançar, sobre corpo e felicidade, mas tem outros livros também sobre o tempo, sobre o silêncio. E ela é entrevistadora, olha que curioso também. Ela conversa com as pessoas e descreve nesse livro até essa experiência de conversar, né, Andréa? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, Helena, obrigada. O espaço da conversa é engraçado, né? A gente fala sobre isso, assim, sobre a loucura do mundo, sobre como ficam as sensações, sobre os padrões que a gente se impõe, seja padrões de corpo, padrões de pensamento, de sensações que a gente acha que tem que ser de um jeito. E eu sempre tive a sensação que uma conversa é uma possibilidade de você rever tudo isso. A hora que você se dispõe a conversar com alguém, de fato entrar em contato com alguém, você fala, olha, dá pra talvez ser de outro jeito. Como é que é a sua experiência de conversar com as pessoas e de interagir com o corpo delas também, né? Que às vezes é uma coisa que também não é todo mundo que se sente tão à vontade assim. Nossa, é bárbaro. Muito legal você falar dessa ideia da conversa, né? Porque eu acho que se há uma coisa que está faltando no nosso tempo, é conversa. E está faltando conversa porque falta tempo, porque falta escuta e, portanto, falta silêncio, né? A questão da conversa, para ela acontecer de fato, como eu fiz fono, tinha uma regrinha que era muito interessante. Uma conversa é uma alternância de turnos. Um fala, o outro escuta. E depois inverte, o outro fala e o outro escuta. E a hora do silêncio, é a hora que eu escuto, né? Então, a conversa é uma alternância entre o falar e o escutar. E para você, de fato, escutar o outro, de fato, e não tudo que está na sua cabeça enquanto o outro fala, que é muito comum, enquanto o outro fala, você pode pensar na lista de coisas que você tem para fazer, pode duvidar da pessoa enquanto ela fala, pode julgar a roupa. Existem trilhões de ruídos na nossa cabeça enquanto a gente tenta escutar o outro. Então, uma conversa, de fato, ela exige uma espécie de silenciamento, de abrir mão de você para você estar disponível para o outro, de fato, né? Então, eu acho que a conversa é um super exercício que todo mundo devia fazer um pouquinho, que é parar um pouco, dar esse tempo, fazer essa pausa, dar esse break na nossa correria, escutar o que o outro tem a dizer de fato, né? E isso desde não só com o entrevistado, mas com qualquer pessoa com quem a gente cruze. A pessoa que está lá limpando a pia do banheiro do lugar onde a gente trabalha. Que tal dar bom dia, perguntar como ela está e escutar o que ela vai responder, né? Porque às vezes a gente tem que falar, oi, tudo bem, tchum, e a cabeça já mudou de canal. Então a conversa é um exercício que, se a gente quiser, pode ser um exercício espiritual também, né? De estar de verdade disponível para se interessar pelo outro, ter curiosidade pelo outro, ouvir o que ele diz e a partir disso dizer alguma coisa, né? E eu acho que isso acontece numa entrevista também, fundamental. Eu tenho que contar para quem não tá aqui no estúdio com a gente, tá só ouvindo Jornada da Calma e tem a voz, e a voz é um instrumento incrível de comunicação toda, mas o seu corpo inteiro fala coisas. A hora que você fala do momento do silêncio da conversa, parece que você dá uma relaxada, até para contar o que é que acontece, assim. E eu percebo isso, assim, quando a gente tá falando, tem uma coisa ativa no nosso corpo. Tem os pensamentos concatenando e você quer fazer sentido, você quer falar uma frase de efeito, ou você quer fazer uma pergunta que arrasa e não sei o quê. Na hora que você tá ouvindo, desse jeito que você falou, ouvir de verdade, assim, ó, silencia a voz da sua mente, escuta o que a pessoa tá falando, não importa se você concorda, se você não concorda, não é sobre isso, é sobre ouvir. Parece que o nosso corpo dá um outro sinal. Como é que a gente aprende a ficar atento a esses sinais que o corpo dá para perceber se a gente tá ouvindo ou se a gente tá falando em silêncio na nossa cabeça? Olha, é uma super boa pergunta que não é fácil de responder, né? Vamos lá. Na verdade, não é fácil de responder porque não é fácil de praticar. Eu acho que realmente o diálogo, aliás, se a gente olhar para o nosso país ou talvez para como o mundo, né, como o mundo está, o diálogo está quase em extinção também, né? Então é uma prática. Primeiro, é uma prática que tem que ser voluntária, porque se a gente
ficar no piloto automático, né? Então, a primeira coisa para acontecer isso é uma decisão, é uma escolha. Eu quero aprender a escutar o outro enquanto ele fala. Então, é uma decisão consciente, intencional, de estar presente enquanto você fala com outra pessoa. E aí sim, se você estiver disponível, começam a jorrar informações do outro para você. O corpo, como você falou. Você começa, se você de fato escutar e olhar, você pode perceber que aquela pessoa, aquele dia, está um pouquinho triste. Ou que aquela pessoa está falando uma coisa, mas ela pode estar cansada. Ou que às vezes não bate o que a pessoa está dizendo com o que você está percebendo, porque ela pode estar forçando uma coisa, mas o corpo está dizendo outra. E às vezes não, é claro, a pessoa está expandindo, assim como a fala dela está expandindo em alegria, empolgação, prazer e tudo, o corpo dela está totalmente aberto e ocupando o espaço, né, ao redor dela também. Então, eu acho que é uma prática isso, de você intencionalmente se dedicar a isso, quero ouvir, quero estar aqui. Pode começar com você sentindo o seu corpo primeiro, tá? Deixa eu ver como é que eu tô sentada, como é que meu corpo tá se apoiando na cadeira, como é que eu tô sentindo, como é que eu tô respirando. Só isso parece uma bobagem, mas só se você der uma respirada inteira, consciente, uma entrada de ar e a sua respectiva saída de ar, às vezes só isso é o suficiente para te trazer de volta, te deixar aqui, né, agora, e você começa a escutar o outro de um outro jeito, né? Eu digo para as pessoas, às vezes, gente, eu sei, não dá tempo de meditar, não dá tempo disso, eu sei, mas então assim, você vai abrir a porta, pega a mão na maçaneta e sente a maçaneta, aqueles 3 segundos, sente a frieza, a temperatura da maçaneta, sente a sua mão na maçaneta, sente o movimento que você tem de fazer e abre a porta. Às vezes só isso te reúne de novo para dentro do seu corpo, para a sua inteireza, e você já vai em outro estado de presença, se encontrar com as pessoas, né? Então é um exercício, eu acho que é uma prática que vale muito a pena. Ainda não tão... Acho que a gente tem muitas linhas, claro que estudam, mas, por exemplo, fiz faculdade de comunicação, né, jornalismo. E em algum momento ali na faculdade você aprende agora eu não vou lembrar a porcentagem, né, isso acontece com as informações que a gente vê na faculdade. Você lembra um número, mas não lembra mais ou menos. 80% da comunicação é não verbal? Será que é nessa ordem, assim? Mas enfim, em algum momento isso se fala ali. Para você entender que, o que pode dar de ruído na comunicação, às vezes o jeito que você fala, ou a imagem que você escolhe, enfim. Tem muitas coisas que não são só as coisas ditas. Sim. E parece que a gente passa batido por essa informação. Porque, na verdade, a gente sabe perceber, né? A gente fica perto de uma pessoa e ela não necessariamente está falando, mas a gente está sentindo esses sinais que você estava comentando. Mas a gente treina pouco ou estuda pouco para fazer isso. Sim. A eutonia acaba sendo... Eu queria que você explicasse primeiro pra gente a eutonia, porque também antes de começar aqui a entrevista, eu já perguntei. Me explica melhor, Andréia, o que é a eutonia? E ela trabalha com essa comunicação que envolve o corpo, a fala e essas outras coisas que são mais sutis, mas que a gente consegue perceber? Muito, muito. Olha, com a fala não sei se tanto, mas a eutonia, o nome eutonia vem do grego e quer dizer tônus bom, tônus equilibrado. E tônus é o grau de tensão da musculatura. Eu, pessoalmente, acho esse nome pequeno para o que é eutonia, porque ela não trabalha só com a musculatura, ela trabalha com o ser inteiro. Em termos de tecidos, ela vai trabalhar com a consciência do esqueleto ósseo, com a pele, com os músculos, com a percepção das vísceras, com a sua sensação do peso, leveza do corpo, né? A atenção adequada a cada gesto cotidiano que você faz. Então, a eutonia é um trabalho de percepção corporal tão refinado, tão apaixonante, que vai ajudando. Algumas pessoas me dizem, nossa, quando eu venho para a sessão é como se eu voltasse para mim mesma, é como se você me contasse como é que está o meu corpo. Mas não é incrível que a gente precise de alguém para nos contar como está o nosso corpo? Pouco inacreditável, mas que bom que tem alguém que pode ajudar. Que bom eu que penso tem isso. Alguém. Sim, com certeza. Que bom que tem esse recurso. Mas o ideal é que cada vez mais a pessoa prescinda da minha mão ou do meu trabalho para que ela saiba como ela de fato está. Nós não aprendemos a sentir o nosso corpo.
vou te dar um exemplo que é muito simpático, né? Por exemplo, quando meu filho tinha quase uns 4 anos e meio, estava tomando banho e o irmão dele, pequenininho, bebê, recém-nascido, começa a chorar, eu tenho de interromper o banho, eu estava dando banho nele, pego o mais novo e eu estava morto de fome, começo a dar de mamar, toco o telefone, aquela coisa. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu volto pro banheiro e falo, filho, hoje eu não vou poder te dar banho, o Felipe acordou, eu preciso dar de mamar para ele. E aí ele fala assim, não, começa a chorar, claro, e aí fala assim, mas eu não sei onde é que passa o sabonete. Aí eu falei, filho, onde tiver pele, passa o sabonete. E aí ele olhou assim pro corpo dele, mas tem pele no corpo inteiro. Eu falei, então, filho, é isso mesmo. Você vai seguindo a pele e vai passando o sabonete onde tem pele. Então, é esse tipo de coisa. Claro que eu só pude falar isso porque eu era uma eutonista, senão eu não ia ter essa ideia. A eutonia é essa reapropriação da gente mesmo, dos nossos tecidos. Sentir que tamanho tem a minha perna, que tamanho eu ocupo, que espaço eu ocupo no mundo em termos de corpo, né? E isso vai dando uma referência muito interessante para a gente se relacionar com a gente mesmo e com o corpo do outro. E vai afinando a nossa escuta do nosso corpo de novo, como, por exemplo, estou cansada, hora de parar, né? Que é uma coisa que a gente não sabe fazer. Quantas pessoas vão se atropelando, né? Então, assim, estou cansada, então vou fazer uma pausa. Esse tipo de escuta e de respeito, a eutonia incentiva muito. E olha, as pessoas recebem isso com muita resistência. Porque a gente está no oposto da jornada da calma. A gente está na jornada diária da pressa, da velocidade, né? Então, imagina, falar em pausa, falar em descanso, imagina, eu quero correr na próxima maratona, como é que eu vou repousar? Eles não estão nem aí se está com tendinite, se está com dor no calcanhar, se teve uma fratura de esforço, não. Então, a eutonia convida a pessoa a olhar o seu próprio corpo com mais gentileza, sabe? Escuta, como é que eu estou tratando o meu corpo? Sem julgamento, mas observar o que de fato está acontecendo. E aí, isso realmente vai ampliando muito a pessoa, né? A visão do corpo dela, e ela começa a sacar muito melhor o corpo do outro também. Você descreveu esse movimento de resistência, né? Que se a gente fala para uma pessoa parar, pega mais leve, ou descansa, percebe? Seu corpo está cansado agora, talvez seja a hora de descansar. Fica não, tem que continuar, não, tem que fazer mais, não, tem que me superar, não sei o que, a gente resiste. Só que o fato é, muitas vezes quando uma pessoa vai procurar um eutonista, por exemplo, ela está apresentando um quadro de dor, assim, ela tem um desconforto que ela já não lida bem com isso. Sim. Então você vai pedir ajuda, só que a gente não aceita muito também, né? Não aceita o pedido de descanso, da pausa, e não aceita mudar os hábitos. Por exemplo, tem dores que vêm de posturas inconscientes que a pessoa não percebe, que estão machucando. Então a gente tem que fazer todo um estudo com essa pessoa. O que você faz, o que você trabalha, qual é a tua posição de trabalho, ou se é um atleta, como você pisa, você vai olhar o pé, a pisada, e você começa a dizer, olha, faz assim, experimenta fazer assado, tenta sentar desse jeito, põe. O máximo que as pessoas topam fazer é subir a altura do computador, sabe? Assim. Mas quando é um laptop, como é que você muda a altura de um computador? Porque aí a mão vai ficar alta no teclado e vai ser ruim para os ombros. Aí eu falo, põe um teclado no seu computador, sobe o computador. Ai, mas aí fica feio. Eu falei, bom, o que você quer? A beleza ou a dor do seu ombro, do seu pescoço? Porque fica aquele pescoço lá para baixo, né? O computador fica na perna, terrível. Aquela cabeça lá para frente e o pescoço doendo. Então, quando a pessoa topa, aceita, experimenta e topa, por exemplo, eu nunca esqueço de uma pessoa que adora ler, mas lia numa posição horrível. Estava fazendo mal pro pescoço dela. Falei, você já tentou ler de lado? Imagina, ler de lado. Falei, tenta, semana que vem você me conta. Experimenta só. Experimenta, exatamente. Semana que vem ela voltou encantada. Não é que dá para ler de lado? É uma coisa incrível. E aquilo mudou a vida dela, porque ela estava achando que ela não ia mais conseguir ler. Pronto, começou a ler, a cabeça foi para uma outra posição, deu para desinflamar o pescoço dela e pronto, melhorou a dor. Então é isso que você fala mesmo, as pessoas chegam geralmente com alguma dor, com algum incômodo, né? Mas nem sempre as pessoas estão disponíveis para fazer as mudanças necessárias. Porque mudar, vamos combinar, não é fácil, né? É um treino de abertura, né? Parece que a Sim. gente tem. Você tem que abrir a mente e abrir o seu corpo também, às vezes. Eu comecei a reparar, quando a gente combinou a entrevista, comecei a ler um monte de coisas. Aliás, leiam, gente, por favor, que a André escreve maravilhosamente bem. É muito gostoso de ler.
sobre Obrigada. o quanto a gente coloca de tensão nas coisas. Sim. Assim, ó, pra pegar um copo d'água, Exato. o quanto às vezes eu tô tensa na hora que eu tô pegando um copo d'água. Às vezes, quando eu tô conversando, de repente eu falo, por que esse maxilar tá tão travado, gente? Não Sim. precisa, não tem que me Sim. defender, não tô rosnando aqui pra ninguém, eu tô Sim. só conversando. Aí você percebe, parece que é o primeiro passo, perceber, Sim. e aí você tenta só soltar. Mas eu tenho sempre a sensação de que esse relaxamento dá pra ir muito mais fundo do que onde eu chego. É incrível. Se a gente entrar nessa viagem, ela é infinita, né? Desde, como você disse, atenção num gesto de pegar um copo. Imagina escovar o dente. Se você perceber o jeito que a gente escova o dente, quanta força a gente põe naquela pobre gengiva, né? E Que é uma pelinha tão fininha, né? Como dá para fazer isso com mais delicadeza e escovar muito bem o dente? Se você percebe, né? Oi, tudo bem? A hora que você vai dar a mão para uma pessoa, o teu ombro tá lá em cima na orelha, né? Então, assim, começa a observar isso, você já vai descobrindo um outro nível de conforto no seu corpo que é revelador. Depois, se você... Hoje eu vou parar 10 minutos, eu vou deitar no chão, que seja, e vou sentir como é que está o meu corpo. Se você de fato prestar atenção, você vai perceber que o ombro está lá em cima. Você está deitada no chão, mas você não soltou o seu corpo para o chão. A força da gravidade está lá tentando te puxar e você está resistindo. E aí você começa, solta o ombro, ele desce 1 centímetro. Solta o outro ombro, ele desce um pouquinho. Quando você vê, o quadril escorrega. Quando você vê a língua solta dentro da boca. Quando você vê a garganta que estava contraída, abre. Quando você percebe as sobrancelhas que estavam contraídas uma em direção à outra, ganham espaço de novo. E aí não para, você começa a perceber um estado de camadas e camadas cada vez mais profundas de soltura. E esse é um exercício isso é saúde, né? Não, isso, parar às vezes 10 minutos e só sentir o seu corpo, você já percebe que, nossa, tudo começa a ocupar e aí você levanta de um outro jeito, você já põe menos força, você já percebe que você pode se relacionar com o mundo e com tudo que você faz de outro jeito. Sabe que antes da faculdade de jornalismo, eu fiz teatro. Queria ser atriz também. Estudei no Célia Helena, no Teatro Escola Célia Helena, que tem aula de técnica Alexander, que é uma técnica corporal ali que, enfim, um pouco para ensinar disponibilidade para o movimento dos atores. E tinha um exercício que eu achava particularmente difícil, que a nossa professora Ana Tomás falava assim, ó, pega uma lista telefônica, coloca ela no chão, você vai repousar a cabeça sobre a lista, deitar no chão e ficar com as pernas dobradas, com o joelho para cima, assim, ó. 5 minutos por dia. Adolescente, 5 minutos por dia parece uma eternidade, assim, ó. Você quer fazer qualquer coisa nesse momento. Sim. E ela brincava com a gente, a turma toda era muito jovem, e ela falou, ó, se alguém estiver dizendo que vocês não estão fazendo nada, fala que vocês estão fazendo exercício para a coluna. Agora vocês estão fortalecendo a coluna. E eu lembro muito disso, assim, ó, do quanto era difícil só parar. O quanto tem na nossa cabeça a ideia de que tem que ser uma atividade, né? Assim, se eu tô cuidando de mim, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Sim. E a eutonia, você recebe uma massagem, né? Você é passivo? Não sei se é pra dizer essa palavra. É uma pergunta interessante que você está fazendo. Tem 2 jeitos básicos de se trabalhar com eutonia. Tem um modo mais ativo, que a gente dá uma aula e a gente fala agora, por exemplo, a pessoa explora a clavícula dela, por exemplo. Depois que ela sente o comprimento da clavícula, que começa no externo, acaba se articula com o ombro, né, com o acrômio, na verdade. E aí você fala, agora você vai mover sua clavícula, move para frente, move para trás, faz o movimento, vê o que acontece quando você move para trás com a sua escápula lá atrás, a relação da escápula com a clavícula. Então tem uma maneira ativa de se fazer a eutonia. E tem o atendimento individual, que é o que eu mais faço, que eu foquei nesse percurso todo desses anos, mais no trabalho com a dor, que é mais passivo, sim. E por incrível que pareça, não é fácil ser passivo, né? A pessoa se entregar. Então eu vou botar a mão, por exemplo, ela está deitada de barriga para cima e eu quero botar a mão embaixo da escápula dela. Para a pessoa deixar que eu levante o ombro e ponha a mão lá, às vezes é um enorme esforço. Aí eu brinco com ela, você falou de não fazer nada, brinco, olha, aqui um dos seus exercícios é aprender a não fazer. Né? Que é uma atitude ativa da sua parte de escolher não fazer. Deixa a Andréia levantar o meu ombro, botar a mão por baixo e mover essa minha escápula para lá e para cá. Porque se ela quiser fazer, ela vai fazer no padrão da tensão dela. E eu não vou conseguir soltar aqueles tecidos todos que estão presos, né? Então, é uma atitude ativa de estar passivo. E olha, isso demora. Às vezes isso demora algumas sessões, as pessoas não percebem o quanto... E aí eu lembro.
lembra que você está praticando não fazer. E não fazer é muito bom de vez em quando. Porque a gente está no mundo do fazer. Em inglês, eu gosto da expressão que ele falou que em vez de human being, a gente virou human doing, né? Então, em vez de seres humanos, nós somos fazedores humanos, se a gente fosse traduzir. Nós viramos, em vez de seres, fazedores. Executadores de uma tarefa atrás da outra. E o ser, onde é que está? Onde é que ficou o ser? Onde é que está o estar, né? Isso tudo está muito perdido. A gente está só na lista, e parar um minuto para sentir, imagina, é perda de tempo na cabeça das pessoas, né? Enquanto que o estar é tudo, voltamos à conversa, voltamos ao encontro, no encontro e a entrega verdadeiro. Também, né? Eu fiquei pensando quão simbólico é isso, assim, ó, a gente não consegue, você pede pra pessoa, né? Agora, ó, eu vou colocar a mão aqui, só deixa que eu faço, você não precisa fazer nada. E a gente tem sempre uma sensação de que não, vai incomodar, né? Não, deixa eu ajudar aqui. Exatamente. Não, eu sou um peso, como assim? Eu sou pesado. A gente tem um monte de ideias sobre a gente que impedem justamente essa sensação de entrega, né? Muito. Homem, então, é impressionante. Imagina o homem deixar uma mulher levantar a perna dele para soltar o quadril. Como que eu vou fazer isso? É quase uma indelicadeza com essa moçoila fazer uma coisa dessa, né? Então, assim, é um exercício de mudar muito paradigma na cabeça das pessoas. Você não é folgado, você não é mal educado, tanto o homem quanto a mulher. Você não é pesado. Se eu não aguentar, eu te aviso. Experimenta como é entregar o peso e se entregar. E ver o que acontece. E aí, quando a gente tira a mão, parece que a pessoa tem 2 hemicorpos. O lado que foi trabalhado e o outro. Gente, sou uma pessoa partida ao mesmo. Então, vamos pro outro lado, para equilibrar. Que agora a gente vai equilibrar. A gente vai equilibrar. Vamos recuperar. Esse é o seu espaço verdadeiro. Eu falo, ó, esse é o seu espaço. E não tudo o que você perdeu. Pelas tensões, pela correria, pela má postura, pelo estresse, né? Pelo uso contínuo de uma certa posição. E eu tenho sempre, agora é a impressão, você me disse se é certo ou não, que a gente tá sempre se contraindo e se diminuindo. Que nunca é uma coisa que a gente tá ocupando mais espaço. Parece que é sempre assim, muito apertadinho, assim, a voz não sai, o corpo não sai, o corpo não mexe. E a hora que você parece que ganha, espaço cresce, né? Acho que isso que você está falando é uma coisa interessante, porque assim, infelizmente nós temos de admitir, viver não é lá muito fácil, né? Eu não sou das pessoas otimistas de dizer assim, não é que otimismo ou pessimismo. A vida é difícil, ela é desafiadora. Desde a hora que a gente acorda, são tantas coisas para tirar a gente do eixo. É trânsito, são algumas pessoas indelicadas que cruzam com a gente, é preocupação seja com a crise, seja com a saúde de alguém, seja com isso ou com aquilo. Então, assim, é muito desafio para a gente administrar mesmo. Então, a tendência que a gente tem inconsciente é de ir se apertando para dar conta de tudo, né? Então, essa é como se fosse a direção comum e habitual, e fora esse excesso de informação, fora a velocidade com que a gente tem de responder, dar resposta, fazer. Então, é uma demanda que é desumana, né? Para você conseguir sair dessa compressão, é preciso um esforço atento, voluntário e intencional da sua parte de falar, opa, descompressão, e abre espaço de novo, respira outra vez, engole a saliva, engole a comida, porque a gente nem engole a comida. Tem gente que, às vezes, a gente nem mastiga a comida, né? Então, assim, tudo para, respira, sente o que você tá, sente o gosto. Quantos de nós almoçamos respondendo mensagem no WhatsApp, né? Eu já vi, eu almoço lá perto do consultório, às vezes, gente na mesa tem 4, 5 pessoas, eles não estão conversando, cada um tá no seu celular, né? Em vez de sentir a comida que eles estão botando na boca, a textura, o sabor, olhar um para o outro, conversar, comentar da comida, da vida, do que quer que seja, né? Então acho que o mundo ele é compressor mesmo, a vida é um pouco compressor e a gente tem de fazer um exercício consciente, né, para recuperar os nossos espaços. Mas também isso é vida, se a gente for pensar, faz parte, né? Ganhar espaço, perder, ganhar, perder. Tem um movimento, né? A gente fica procurando uma coisa estática que não existe também. E até perceber o quanto o nosso corpo está em movimento, mesmo quando a gente acha que ele está parado, também é importante. Perfeito. Mas eu fiquei pensando no que você falou de ser um movimento voluntário, né? E quando a gente começou aqui o Jornada da Calma, que agora já, enfim, temos ouvintes muito queridos que mandam mensagens sempre pra gente. Mandem, porque é muito gostoso saber como tudo que a gente conversa aqui chega até vocês. Eu sempre penso assim, a pessoa parar para se dedicar meia hora para falar, eu vou mudar o ritmo.
E você muda o ritmo, assim, né? Podcast é uma coisa gostosa porque você tá ouvindo. Tem gente que conta, às vezes, que tá ouvindo, lavando louça, ouvindo e dirigindo pra casa, não sei o que. Tem horas que a gente para só pra ouvir mesmo, assim. Sim. Mas você dedicar um tempo pra falar, olha, agora eu vou mudar a velocidade com que eu tô lidando com as coisas. Agora, você começa a perceber que é possível. Porque às vezes eu tenho a sensação no mundo que é impossível. É isso que você falou, vai comprimindo, é tudo desafiador, é tudo complicado. Aí parece que fica impossível. Sim. E aí acontece uma coisa que você fala, não, peraí, é possível. Perfeitamente possível. Inclusive, assim, além da eutonia e tudo, agora eu acabei de me formar em Mindfulness nos Estados Unidos. E uma coisa que por que eu sou tão apaixonada pelo Mindfulness? É porque, assim, você pode meditar andando com o seu cachorro. Passeando com o cachorro, molhando as plantas, lavando louça. O que é essa meditação da percepção de si mesmo e da atenção? É você... Eu tô lá passeando com a minha cachorra, eu sinto o vento bater na pele do meu rosto, eu sinto, cada vez que ela breca, eu breco com ela, porque tem gente que vai puxando o cachorro. Eu sinto o meu pé andando na calçada, o passo, um pé atrás do outro. Teve horas que ela anda mais depressa, eu sinto que eu tô mais rápida. Tem horas que ela anda devagar, eu vou devagar. Como é que é o meu passo mais devagar? Como é que eu tô respirando agora, enquanto eu tô aqui? Ela chama Granola, minha cachorra. Granola, tô aqui adorei. com a granolinha. Como é que eu tô passeando com ela hoje? Né? Isto é um estado, pode virar uma meditação, qualquer coisa. Lavar um carro, lavar a bicicleta, o aro da bicicleta, né? Fazer um tricô. Tudo isso, se você tiver intencionalmente atento ao corpo, ao gesto, às sensações que você tem enquanto faz aquilo, né? Ao som de um passarinho que começou a cantar atrás de você enquanto você está andando com o cachorro. Isto tudo é um exercício. Estamos desacelerando, estamos fazendo esse parênteses no rolo compressor da nossa cidade da vida, né? E da nossa mente, que às vezes a gente também pode estar no meio do campo, um lugar paradisíaco, e a cabeça lá a milhão. É uma pausa que a gente faz, isso tudo nossa, isso aqui é essencial. E dá para fazer, nem que seja 10 minutos por dia. É só escolher fazer isso, né? Você ouvindo aqui é muito encantador, né? Porque você começa a abrir a cabeça para possibilidades. Eu espero que, enfim, isso esteja chegando aí também para você que está ouvindo do outro lado. Mas eu fiquei pensando numa coisa. Todo esse convite do Mindfulness é uma coisa que te traz muito pro presente, né? Te traz muito pro que tá acontecendo agora. Então, eu tô lavando louça, a água tá caindo agora na minha mão. Eu tô aqui sentada numa cadeira, num estúdiozinho que vocês nunca viram ainda, o estúdio do podcast, gente. A gente vai mostrar. Mas tem uma luz, tem uma temperatura, tem a presença de outras pessoas. Te traz muito pro agora. E outro dia eu tava conversando com uma amiga minha justamente sobre isso. Ela tava se queixando que muitas vezes ela tem uma ansiedade, já teve crises de ansiedade, que enfim, tá buscando ajuda para lidar com isso. E eu tava falando sobre um exercício simples, assim. Eu gosto muito de mindfulness na hora de comer. Eu acho ali, pra mim é uma coisa muito fácil. Eu gosto muito de comer, vindo de uma carreira de jornalismo gastronômico há muito tempo. Então, a hora que você tá bebendo alguma coisa, você vai procurar ali qual que é o tempero, qual que é a textura da comida. Eu acho que ajuda. Tava conversando com ela disso, ela falou: mas isso não é muito irresponsável? Porque onde é que ficam os seus planos pro futuro? Como é que você vai saber? Se você não tá pensando o que vai acontecer amanhã, porque hoje eu já tenho que fazer, amanhã eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Não sei o quê. E eu entendi a pergunta dela. Faz sentido. Faz sentido, ok. Só que como é que a gente ajusta isso? Você conversou com muita gente sobre o tempo também. Como é que a gente ajusta isso? Essa necessidade de viver o presente e de fato só o presente que está acontecendo. E todas essas questões que ficam na nossa cabeça em relação ao futuro e ao que vai acontecer. E todos os retrocessos que a gente fica fazendo assim, de devia ter sido de outro jeito. Meu passado tá errado, eu tenho que consertar o passado que não dá também. Olha, essa é uma pergunta muito rica e muito complexa. Eu, no finalzinho do livro do tempo, eu até comento isso. Eu também não engulo essa história de que é só o presente. Tudo bem, realmente a vida, ela acontece no presente? Sim, mas o meu passado está em mim. Como é que eu vou negar o que o passado me ajudou a ser, ajudou ou atrapalhou a ser do jeito que eu sou hoje, né? Então, assim, o passado está aqui e o futuro está aí para ser criado, né, de inúmeras possibilidades. Assim, então, não é negar. Na verdade, é tudo uma questão do quanto você se dedica em cada tempo.
né? Eu acho que assim, parar tudo e parar tudo são momentos que a gente vai tirar da vida. Realmente ninguém vai sobreviver, criar filho, trabalhar, ficando só no não fazer, né? Mas é uma atitude do não fazer menos forçando, com menos força. E sim, nós somos seres pensantes, nós fazemos planos, temos sonhos, temos anseios. Nossa, eu quero me aposentar e eu quero fazer não sei o quê quando eu me aposentar. Os planos também fazem parte do presente, os meus desejos. Então, não é irresponsável, tudo depende do jeito que a gente olha isso, né? É sim ficar no presente, fazer tudo em estado de presença. Mas eu tô pensando ali também. Posso pensar para o futuro, posso pensar para o passado. Somos seres pensantes. E é isso, que caracteriza essa linda raça humana. Criativa, potente. Ela vem também da imaginação. Nós somos também imaginação, planos, futuros. A questão é que quando a gente dá uma ênfase tão grande no futuro ou no ressentimento, que aí nos impede, corta o nosso frescor de estar aqui agora, vendo o que vai rolar aqui nessa conversa. Agora é tudo ou nada, é cara e coragem, o que vai rolar aqui, né? E deixar isso acontecer no presente sem medo de repetir tudo que já aconteceu no passado, ou medo, putz, mas se eu fizer isso, o que vai ser da minha vida? Então, assim, é uma intersecção, sim, de todos os tempos. Todos os tempos nos compõem. Então, eu também não sou dessa linha, não, é só o presente. Não, essa é a nossa riqueza. A gente traz um passado que está aqui, nos compõe, e queremos olhar para o futuro como um estado aberto. E aí eu vivo aqui no presente com tudo, mas projetando também, claro. Nesse balanço, acho que quando a gente se perde, o corpo acaba sendo um jeito de voltar também, né? Com certeza. Um abraço. Hoje eu terminei antes dessa entrevista, fiz uma outra entrevista e terminou com um abraço tão gostoso. E eu falei, olha, você chega, parece que assim, ó, a sua cabeça vem pro mesmo lugar onde o seu corpo tá e pro momento onde a coisa tá acontecendo. Acho que isso a gente pode usar como ferramenta mesmo, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso que você falou é fundamental. Tá no corpo. O corpo é um lugar de trazer a gente de volta. E como você falou na ansiedade, eu até gostaria de dar essa sugestão também, porque tem gente que fala, legal, mas eu sou super ansiosa e se eu for parar, meditar e ficar pensando na minha respiração, aí é que eu fico ansiosa mesmo. Não tô respirando, meu coração tá disparado. E aí tem gente que se vai meditar e sentir a respiração e tá num grau alto de ansiedade, às vezes pode ser pior. Então o que faz? O que eu sugiro? Anda, medita andando. Tira o foco da onde está mais comprimido em você, onde está faltando espaço, e vai lá, tira o sapato, ou se não, vai de sapato mesmo, se estiver na rua, sente o calcanhar pisando, sente o passo, sente os dedos empurrando, e começa a focar nisso. Você vai ver como o ataque de ansiedade passa, né? O ataque, não estou falando pejorativamente, sim, é um ataque mesmo, às vezes. A gente é atacado e devorado pela ansiedade. Então, quando vem isso numa dosagem, uma voltagem muito alta, prestar atenção na respiração talvez não ajude. Então, vai lá, anda. Ou põe uma música e dança. O corpo e a movimentação, a mobilidade. Quer dizer, tira o foco da onde está difícil, onde está doendo, onde está espremido. E expande o movimento com música ou sem música, andando com cachorro ou não. E vai e sente o corpo. Volta para o corpo, mas para outras áreas que não sejam as áreas onde que estejam te espremendo tanto, né? Ai, que delícia, gente. Eu acho que esse podcast é pra ouvir andando, descalço. Fiquei com vontade, você descrevendo agora, que gostoso. Pisando na grama, já pensou? Pisando na graminha. Graminha fresca, geladinha, ou não, ou quentinha do sol também pode ser. Pode ser na areia quente também, tudo bem. Tudo bem. Andréa, queria muito, muito agradecer sua presença aqui no Jornada da Calma. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão ficar muito curiosos e vão querer te encontrar e conversar com você. Onde a gente te encontra hoje? Eu atendo num consultório, né, em Pinheiros, então, sei lá, quem quiser encontrar, tem os meus livros também, é um bom jeito de dialogar comigo também, procurando os livros sobre o tempo e sobre o silêncio. Em redes sociais você não tá, eu te procurei e não te achei. Sabe que eu tô no Facebook, mas eu quase nunca entro. Entendi. Eu tenho uma assessora de imprensa que ela acabou de tá abrindo agora uma página sobre os meus livros, especificamente sobre o Dentro e Fora, que é o último, que é o Conversa sobre Corpo e Felicidade, né, e que o título chama Dentro e Fora, que não tá vendo em livraria,
pela Amazon, pela editora, mas enfim. Então as pessoas podem conhecer um pouco desse trabalho pelos livros, mas assim, me procurando na rede social, me acha assim, no MSN, eu tô por lá também. Boa, procurei no Instagram, vou procurar no Facebook agora, então pronto. Ótimo, você vai me achar lá. André, sabe por que o Bonfim é com M? Talvez por isso você não tenha achado. O Bonfim tem M no meio e no fim. É um bom fim mesmo. Um bom fim então mesmo. Talvez por isso você não tenha achado. Andréa, muito obrigada. Que delícia de conversa. Muito obrigada. Delícia de contato. Que muito bom. Contato, com certeza. Foi um ótimo contato. Obrigada, viu? Obrigada a você que acompanhou a gente aqui no Jornada da Calma, ouvindo. Conta pra gente onde você ouviu esse podcast aqui até o final, que a gente quer saber. Muito obrigada pela companhia. Essa é uma segunda-feira que está começando agora. O programa vai ao ar bem cedinho, sempre para poder te acompanhar durante a semana, ouvir de novo. E toda semana tem um episódio novo para trazer pessoas tão incríveis que existem por aqui que talvez a gente não conhecesse antes e a gente pode se permitir entrar em contato com elas. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau.